E aí pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso curso de informática voltada aí para programação e para concursos. Na nossa aula de hoje, que é a aula 2, nós vamos falar sobre medidas de armazenamento. A aula de medidas de armazenamento vai ser dividida em duas aulas. Essa primeira, onde nós vamos falar dos conceitos básicos, os principais conceitos sobre medidas de armazenamento, e o segundo tópico, que vai ser sobre conversões das medidas de armazenamento do sistema computacional. Então, para iniciarmos esses estudos sobre medidas de armazenamento, que não é algo difícil, é algo simples, mas que precisa de atenção, vamos começar comparando aí com o nosso alfabeto, o nosso idioma, tá? Então, aqui na tela vocês têm a palavra Ana. Ana é uma palavra, é um nome próprio. Se a gente tentar pegar o menor elemento dessa palavra, pela lógica, o que a gente teria? Ana é formada pelas letras A, N e A. Então, o menor elemento dessa palavra Ana são as letras, ou a letra A ou a letra N. Então, uma letra do nosso alfabeto é considerado o menor elemento de uma palavra, uma frase ou um texto. Tá? Por exemplo, se eu tenho a frase, o rato roeu a roupa do rei de Roma, eu quero pegar os menores elementos dessa frase. Então, eu poderia pegar a palavra rato, mas rato ainda não é o menor elemento da frase. Eu posso ainda pegar um elemento menor ainda, que é uma letra, tá? Então eu poderia pegar uma letra R, uma letra A, uma letra T. Então a gente precisa já ter essa compreensão, que no português, no nosso idioma, uma palavra, uma frase, um texto, o menor elemento vai ser uma letrinha. Então se a gente quer pegar ali o menor elemento possível, a gente consegue obter uma letra. Se eu pegar a letra A, tem como eu pegar algo menor do que isso? Não. A é o mínimo que eu consigo pegar. Na verdade, A é o máximo que eu consigo pegar no meu alfabeto. Eu não consigo pegar nada menor do que uma letra, tá? No caso aqui, o exemplo é a letra A. Então, a gente tendo entendido isso, a gente pode pegar a letra do nosso alfabeto e comparar isso com um caractere no universo da informática. Que a letra é considerada um caractere no universo da informática. Então, quando a gente fala de caractere, esse caractere pode ser a letra A, a letra B, a letra F, tanto maiúsculo como minúsculo, que é o caso aí da G, da H. Um caractere pode ser considerado um número, 2, 7, 0. Caractere pode ser considerado também símbolos especiais, como chaves, a barra, o parêntese, o asterisco, a arroba. Tudo isso são considerados caracteres no universo da informática. E aí, quando falamos de caractere, um caractere é considerado o menor tamanho de palavra em um sistema computacional. Um caractere é considerado o menor tamanho de palavra em um sistema computacional. Então lembre aí desse termo, tamanho de palavra, que a gente vai utilizar ele em outras aulas, tá? Porém, a gente está falando do tamanho de palavra, mas menor tamanho de palavra não significa que é a menor unidade possível de armazenamento, ok? O caractere é considerado o menor tamanho de palavra no sistema computacional, mas no mundo da informática, tamanho de palavra não é o termo utilizado para caracterizar uma menor unidade possível de armazenamento, ok? Bom, quando a gente fala de caracteres, os caracteres são formados por uma sequência de 0 ou 1. Então, se a gente tem um caractere, a gente vai ter uma sequência de números zeros ou de número 1 ou deles misturados, porque essa sequência vai simbolizar um caractere. Por quê? Por que isso? Como assim? Porque o computador é um sistema binário, ou seja, ele só compreende zeros ou uns. Então, o que é um sistema binário? O sistema binário é um sistema que é interpretado somente por binário, por dois elementos, duas coisas, que é o 0 e o 1. E o computador, ele é um sistema binário. Então o computador não vai lá, você coloca lá a letra A, o computador não está vendo a letra A. O computador vai estar vendo uma sequência de números binários, ou seja, uma sequência de zeros ou uns. E esses zeros ou uns nós chamamos de bit, ok? Então o computador é um sistema binário, ou seja, o computador só vai entender 0 e 1, ele vai trabalhar com zeros e uns. O nosso caractere é uma sequência de zeros e uns, e esses zeros e uns nós chamamos de bit. Então, tamanho de palavra não é a menor unidade de armazenamento, mas o bit que é a menor unidade de armazenamento no sistema computacional.
Bom, então a gente chegou num ponto importante aqui sobre medidas de armazenamento, que o bit é a menor unidade de medida de armazenamento no sistema computacional, ok? Então, como eu falei, um caractere é uma sequência de bits. Então, uma letra do nosso alfabeto, ou seja, um caractere, é composta por 8 bits computacionais. Tá? Então, você está vendo aí que apareceram vários números aí do lado das letras, tá? Aqui são números de exemplos, ok? Não são essa sequência de bits que eu coloquei, não representa a letra A ou a letra N na tabela verdadeira que a gente usa no cotidiano, que é só um exemplo, só para você entender, tá bom? Bom, então aqui eu tenho a letra A com uma sequência de 4 zeros e depois 4 uns, ou seja, 8 bits. A letra N, uma sequência de 4 uns, depois 4 zeros. Então, quando eu digito a letra A no computador, ele vai entender isso daí, ele vai entender 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Tá? Então, para eu representar um caractere no computador, eu preciso de 8 bits. E aí, para um conjunto de 8 bits, eu tenho um byte. Tá? Então, quando a gente tem um conjunto de 8 bits, a gente chama isso de byte. Então, se liga nessa diferença, bit e byte. Então, um byte é considerado o menor tamanho de palavra em um sistema computacional. Lembra que eu falei que o caractere é considerado o menor tamanho de palavra. Por quê? Porque um caractere tem 8 bits. 8 bits equivale a um byte. Então, um byte é considerado o menor tamanho de palavra num sistema computacional. Tá? Vai guardando aí esse termo tamanho de palavra, que já já a gente vai esclarecer mais ele, ok? Então, voltando aqui para o nome da Ana, perceba que Ana contém 3 bytes e 24 bits. Por quê? Porque Ana é formado por 3 caracteres, o A, o N e o A. Cada caractere tem 8 bits, ok? Então, olha só, a letra A, nós temos 8 bits, que equivale a um byte. A letra N, a gente tem mais 8 bits, que equivale a um byte. E a outra letra A, a gente tem mais 8 bits, que equivale a um byte. Então, se a gente for somar esses bits, 8 mais 8 mais 8 vai dar 24 bits. E os bytes, 1 mais 1 mais 1 vai dar 3 bytes. Então, o nome Ana, ele contém 3 bytes ou 24 bits. Ok? Então, ó, eu já sei que eu falei de muitas coisinhas. Então, vamos agora fazer uma rápida revisão para que isso fique na sua cabeça. Lembra que não é um assunto difícil, é um assunto que precisa de atenção. Porque mesmo sendo um assunto bem básico, muitas provas de concurso colocam esse assunto relacionado a bit, a byte, a conversões, medidas de armazenamento. Quase sempre tem alguma questão na prova sobre esse tema. Tá? Então, para evitar perder algum ponto na prova, por besteira, é muito importante prestar atenção nisso daqui, ok? Bom, então o que a gente viu até agora? A gente viu que o computador é um sistema binário, ou seja, o computador só entende zeros e uns. A gente viu que zeros e uns são chamados de bit. E bit é a menor unidade de armazenamento no sistema computacional, ok? Bom, a gente viu que um conjunto de 8 bits representa um byte. Então, um byte é considerado o menor tamanho de palavra de um sistema computacional. Bom, agora vamos explicar um pouco sobre o tamanho de palavra. O tamanho de palavra é um conjunto de bits que pode variar dependendo da configuração de arquitetura do fabricante. Tá? Por que eu estou explicando logo aqui tamanho de palavra? Que é para você entender melhor agora nessa aula o que é tamanho de palavra. Mas quando a gente for falar de processadores, em outra aula a gente vai falar de novo de tamanho de palavras, ok? Bom, então, quando a gente fala de processamento, o processador ele vai processar certos tamanhos de informação, que é o que a gente chama de tamanho de palavra. Tá? Então, por exemplo, o processador não vai processar um bit de cada vez, não vai processar um byte de cada vez, ele vai processar um pedaço de cada vez, tá? Que é o que a gente chama de tamanho de palavras. Então, o tamanho de palavra varia, sendo que o menor tamanho de palavra é um bit, é um byte, desculpa, que são 8 bits, ok? Então, a gente tem aí tamanho de palavras aí, ó, que representa 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, 128 bits, 256 bits. A gente tem todos esses tamanhos aí de palavras que são usados aí no mercado, ok? Então, o tamanho de palavra representa um conjunto de bits.
E esse conjunto de bits vai variar para o seu dispositivo de celular, vai variar para um computador, vai variar para um desktop, vai variar de um computador mais novo para um computador mais antigo, vai variar para um computador Intel para um computador AMD, tá? Então isso vai variar dependendo do fabricante, ok? Então os tamanhos mais comuns é 8 bits e 16 bits, que está mais em desuso para computadores, 32 e 64, que são os mais utilizados, e 128 e 256, que é algo que ainda não chegou, digamos, no consumidor final. Existe, mas é difícil você ver vendendo nas lojas. Ok? Mas fica aí esse entendimento de tamanho de palavra só para você guardar isso, porque a gente vai ver lá na frente, tá? Então, 1 byte é considerado o menor de tamanho de palavra, porque 1 byte representa 8 bits. E o tamanho de palavra não tem um tamanho certo, ele vai variar, tá? Por exemplo, qual é o tamanho de 1 byte? É 8 bits, é certo. 1 byte é igual a 8 bits. Agora, qual é o tamanho qual é um tamanho de palavra? Não, aí a gente já não tem um tamanho certo, depende de fabricante para fabricante, ok? Bom, e a gente viu também que uma letra do nosso alfabeto é considerado um caractere na informática, ou seja, a letra A, ou a letra F, ou a letra 7, ou a letra 7 não, o número 7, por exemplo, são considerados caracteres. E a gente viu que um caractere é formado por uma sequência de bits, que é uma sequência de 8 bits. Então, se é formado por uma sequência de 8 bits, a gente tem então um caractere como 1 byte, ok? Então grava tudo que está aí na tela, que é o resumo do que a gente falou agora, e vamos continuar falando mais sobre isso, tá? Bom, nessa sequência de bits que a gente tem, quando a gente fala bit, o que significa bit? Bit significa dígito binário, tá? Então, muitas vezes, alguma questão da prova pode falar quantos dígitos binários há na palavra Ana? Aí você pode se confundir. Poxa, dígito binário? Não se confunda. Dígito binário é o bit. Então a questão pode perguntar quantos bits há na palavra Ana? Ou quantos dígitos binários há na palavra Ana? A palavra byte a gente pode substituir também por termo binário ou octeto. Octeto já é um termo mais técnico, mais científico. Termo binário já é um termo também mais de pegadinha, gostam de colocar na prova, mas no dia a dia, claro, o mais usual, mais comum é o byte, tá? Então pode muito bem me ensinar na prova também, ó. Quantos octetos há na palavra Ana? Poxa, quantos octetos? Sim, quantos octetos? Você já sabe que octeto é byte, então você responderia 3 octetos ou 3 bytes, ok? Então pegue também esses termos aí, porque você pode precisar em alguma prova. Bom, e o que são esses números, esses zeros e uns? A gente viu que esses zeros e uns são bits, ok? Que é por causa do sistema binário, que é 0 e 1 e tal. Mas, cara, da onde surgiu isso? Como surgiu esses zeros ou uns? Por que cada letra já tem uma sequência determinada? Bom, isso daí é chamado de código ASCII. O código ASCII é o código mais utilizado na computação para fazer a representação de símbolos, de letras, de números, ou seja, do nosso linguajar, do nosso alfabeto, ok? Então o código ASCII pega tudo isso e transforma em octetos, ou seja, transforma em sequências de bits, uma sequência de 8 bits. Aí aqui agora sim eu estou mostrando para vocês algumas sequências de bits corretas. Lembra que eu falei para vocês que a letra A lá em cima, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, era só um exemplo, tá? O que representa de verdade a letra A? É o 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Isso sim é a representação correta da letra A no código ASCII. Então quando você coloca lá a letra A no seu computador, ele vai estar entendendo 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ok? Então aqui está todas as representações das outras letras também. Tá? E uma curiosidade para você. A computação ela não usa os 8 bits para falar que aquilo ali é uma letra A. Na verdade, ela usa 7 bits para falar que aquilo ali é a letra A. O 8º bit, né, que geralmente na verdade é o primeiro, é para poder diferenciar os idiomas. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui no nosso idioma brasileiro certas letras e certos símbolos. Mas se a gente for para algum outro idioma, por exemplo o espanhol, que tem coisas bem diferentes, lá eles vão ter mais letras ou menos letras, mais símbolos ou menos símbolos, tá? Então, para pegar a ortografia, a gramática do mundo todo, o primeiro bit vai diferenciar se o seu teclado ou a sua regra do seu idioma é a regra ABNT, ABNT2, se é
a de outro país e por aí vai, tá? Que eu resumi logo aqui, porque na minha cabeça eu só lembrei da BNT, mas tem outras regras aí. Então são 7 bits para você representar a letra, o número ou o símbolo, e 1 bit para representar qual é de fato o idioma que está sendo ali lidado, ok? Então se você tiver uma curiosidade depois, você pesquisa aí código ASCII. A Wikipedia e outros sites vai te fornecer todos as sequências de bits, todos os octetos que compõem as nossas simbologias, ok? Bom, se a gente fosse pegar aqui o nome do canal, Carcamanjo. Carcamanjo seria essa sequência de bits aí que apareceu, olha só. Se eu fosse escrever Carcamanjo no computador, o computador ia entender isso daí, ó, 01, 0001, 01, 0001 e por aí vai. São 80 bits que formam a palavra Carcamanjo, então tem 80 números aí. Então a palavra Carcamanjo é formada por 80 bits, ou seja, 10 bytes. Então isso, para quem faz ensino técnico e alguns concursos com questões mais simples, ou quem sabe alguma pegadinha, isso é certo que cai em prova, tá? Alguma palavra que eles vão dar ali para você colocar quantos bits tem, quantos bytes tem, ou fazer algum tipo de conversão em cima disso, ok? Então quem já assistiu o filme Matrix, agora entende porque que aparece aquele monte de 0 e 1 verdinho, né, que aparece na tela descendo. Porque se uma palavra já gera esse monte de 0 e 1, imagine um texto. Se a gente pegar um livro de 100 páginas, todas aquelas letras daqueles livros geraria quantos bits, quantos zeros e 1 numa tela? Um monte, né? Bom, e quando a gente tem uma sequência de bits, a gente tem na verdade um agrupamento. A gente pegou bits e a gente agrupou, a gente juntou esses bits. E quando a gente fala de agrupamento de bits, isso mesmo sendo algo simples, torna-se um assunto super avançado lá na frente. A gente não vai falar sobre essa parte avançada aqui no nosso curso, tá? Mas quando a gente fala, principalmente na área de segurança computacional, é muito importante conhecer o agrupamento de bits, porque muitas vezes modificar algum bit aumenta uma segurança ou acha uma brecha no sistema computacional, tá? Bom, mas o que é o agrupamento de bits? Se eu tenho somente um bit, eu tenho quantas possibilidades de agrupamento? Eu tenho 2 possibilidades. Porque um bit não é um sistema binário, não pode ser ou 0 ou 1. Então se eu tenho um bit, eu tenho 2 possibilidades de formar algo, de combinar, de agrupar algo. Ou vai ser 0 ou vai ser 1. Ok? Bom, se eu tenho agora 2 bits, eu vou ter 4 possibilidades. Porque eu posso ou agrupar isso com 0, 0, ou com 0, 1, ou com 1, 0, ou com 1, 1. Pronto, eu já fiz todas as possibilidades possíveis. Não tem como eu fazer outro tipo de combinação, de agrupamento. Então, se eu tenho 2 bits, eu tenho 4 possibilidades de ajuntar, de agrupar alguma coisa. Tá? Então, lembre-se que a gente fala de sistemas de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, 64 bits e por aí vai. Então, claro que as possibilidades vão ser muito maiores do que a gente está vendo aqui. E é muito importante a gente entender essas possibilidades, como também saber medir, saber calcular isso, tá? Como é que a gente calcula isso? Através dessa fórmula, 2 elevado a b. Então, para a gente calcular as possibilidades de agrupamento dos bits, a gente precisa dessa fórmula, 2 elevado a b. O que é esse 2 da fórmula? 2 é a base binária que só tem 2 possibilidades, ou 0 ou 1. Então esse 2 sempre vai ser 2, porque essa é a base binária. E o que vai ser o número elevado? O b. O b vai ser a quantidade de bits agrupados, tá? Então, por exemplo, no nosso primeiro exemplo aí, ó, a gente só tem um bit, então 2 elevado a 1, que dá 2 possibilidades. No segundo exemplo, eu tenho 2 bits, então 2 bits agrupados, então eu vou ter 2 elevado a 2, que vai ser igual a 4. Beleza? Tranquilo, né? Então, se a gente tivesse as medidas aqui padrões, mais padrões, né? Então, por exemplo, um sistema de 8 bits, então eu vou ter 2 elevado a 8. Isso vai me dar 256 possibilidades. Agora, se o meu sistema for de 16 bits, eu vou ter 2 elevado a 16. Ou seja, eu vou ter 65.536 possibilidades. E se o meu sistema for de 32 bits, eu vou ter 2 elevado a 32. Isso vai me dar 4.294.967.296 possibilidades. E olha que a gente está falando de um sistema de 32 bits. Imagine aí 64 bits ou mais, né? Ah, professor, eu tenho dificuldade de fazer esses cálculos elevados, né? 2 elevado a 8, como é que eu calculo isso?
É simples. Ó, se você tem aí, ó, por exemplo, 2 elevado a 4, que significa que você vai pegar o 2 e multiplicar ele 4 vezes por ele mesmo. Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? É só você pegar o número da base, que é o 2, e repetir ele pelo número que está acima. 2 elevado a 4, então eu vou colocar o 2 4 vezes. 2, 2, 2, 2. E vou multiplicar eles. Então, no caso aqui, ó, eu vou pegar, ó, 2 vezes 2, que dá 4. Ok? Agora eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 2 de novo. Ó, eu tenho 2 elevado a 4. Então eu vou fazer isso 4 vezes. Ó. 2 vezes 2, já usei 2. 4. Agora eu vou usar mais 1. Vezes 2, vai ficar 8. Só falta um 2 agora para usar. Então 8 vezes 2 vai dar 16. Então 2 elevado a 4, eu tenho 16 possibilidades. Ok? Então aqui é a forma que a gente faz para calcular o agrupamento dos bits. Bom, para a gente já encaminhar para o encerramento da aula, vamos ver aqui quais são as medidas de armazenamento mais comuns. A gente vai falar aqui delas, mas na próxima aula a gente vai namorar, vai paquerar, vai destrinchar todas essas medidas, falando principalmente sobre conversões. Como é que eu saio de uma medida, vou para outra, qual é a regra, qual é a fórmula e por aí vai. Beleza? Bom, então as medidas de armazenamento mais comuns são o bit, que a sigla é esse B minúsculo, o byte, que a sigla vai ser esse B maiúsculo, o kilobyte, que a sigla vai ser KB, o megabyte, que a sigla vai ser MB, o gigabyte, que a sigla vai ser GB, o terabyte, que a sigla vai ser TB, o petabyte, que a sigla vai ser PB, e o yottabyte, que a sigla vai ser o YB, tá? Sendo que a gente tem aí no mercado mais comum até o terabyte, até o TB. Bom, a gente sabe que 1 byte vale 8 bits. A gente sabe que 1 kilobyte vai equivaler a 1024 bytes. 1 megabyte vai equivaler a 1024 kilobytes. 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes. 1 terabyte equivale a 1024 gigabytes. 1 petabyte equivale a 1024 terabytes. E por aí vai, tá? Aqui eu estou só dando uma explicação superficial. Na próxima aula a gente vai começar a partir dessa tabela e vamos destrinchar ainda mais ela, tá? Mas uma coisa que a gente já consegue ver, que sempre a medida que a gente está equivale à medida anterior, né? Por exemplo, o terabyte é igual a 1024 o quê? A medida anterior, gigabyte. O megabyte é igual a 1024 o quê? A medida anterior, que é o kilobyte. E aí na próxima aula eu vou falar que essa medida 1024 é uma medida aproximada. E a gente vai ver que todas essas medidas são sempre baseadas no bit, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho disso na próxima aula. Tá? E um outro detalhe muito importante. Notem que a sigla, elas têm o B maiúsculo. Ó, KB com B maiúsculo, MB com B maiúsculo, GB com B maiúsculo, TB com B maiúsculo, PB com B maiúsculo. Por quê? Porque quando eu coloco o B maiúsculo, eu estou querendo falar o quê? Eu estou querendo falar do byte. Então, quando eu coloco B maiúsculo, eu falo byte. Se por acaso eu utilizasse o B minúsculo, eu estaria falando do bit. Então, muita atenção nisso daí, porque é uma questão de pode ser pegadinha ou você, também, por falta de atenção, pode errar na prova. Quando eu uso a sigla, o B maiúsculo representa o byte, o B minúsculo representa o bit. E olha só, presta atenção, em uma prova, o nome por extenso pode ser escrito bit minúsculo ou bit maiúsculo, não importa, né? Ou byte minúsculo ou byte maiúsculo, tá? Isso daí não importa, mas no caso da sigla, o bit tem que ser o B minúsculo e o byte é o B maiúsculo, tá? Então se na prova vir escrito lá, bit, tudo em maiúsculo, e o byte, tudo minúsculo, isso não é um erro. Tá? A forma que você escreve um nome, bit ou byte, não importa, mas a sigla tem que ter o B minúsculo ou B maiúsculo. Vamos ver um exemplo aqui na vida real. Olha só, esse pendrive da HP, ele tem 64 GB. Olha só que o GB está maiúsculo, o B está maiúsculo. Então é um pendrive de 64 GB, ok? Nesse outro exemplo aqui, ó, eu tenho um roteador da TP-Link. Esse roteador, ele tem 300 Mbps, olha só o B minúsculo. Então ele tem 300 megabits por segundo.
Então, olha só, o pendrive com B maiúsculo, 64 GB. Aqui com B minúsculo, 300 megabits por segundo. Se aqui fosse um B maiúsculo, seria 300 megabytes por segundo. Mas como é um B minúsculo, é 300 megabits por segundo. Beleza? Bom, então isso daí, nossa aula, nossa primeira parte sobre medidas de armazenamento chega ao fim. Lembre-se dos conceitos que a gente viu. Conceito de bit, que é a menor unidade de armazenamento do sistema computacional. Vimos que o sistema computacional só entende zeros e uns. Esses zeros e uns são os bits, ok? Porque faz parte do sistema binário. A gente viu que uma letrinha do nosso alfabeto é considerado um caractere no sistema computacional e um caractere é formado por 8 bits. E a gente viu que esse conjunto de 8 bits forma um byte. Um byte que é o menor tamanho de palavra possível em um sistema computacional, ok? Então um byte é formado por 8 bits. E aí vimos que o bit pode ser chamado de dígito binário e o byte pode ser chamado de termo binário ou octeto. E vimos que essas sequências de bits que representam as letras, os números, os caracteres especiais, isso tudo tem uma regra, isso tudo tem um sistema, tem um padrão que coordena tudo isso, que é o código ASCII. E a gente viu que esse código ASCII pega esses 8 bits, 7 bits é para representar qual é o símbolo, né, qual é a letra, o número ou o símbolo que representa, e 1 bit é para caracterizar qual é o idioma. Vimos também que esse agrupamento de bits geram possibilidades, né, e a gente calcula isso com a fórmula 2 elevado a b. 2 que é a base é binária, 0 ou 1, e b é o número de bits agrupados. Então, se eu tenho 4 bits, eu faço 2 elevado a 4, que eu vou ter a quantidade de possibilidades de combinações de agrupamentos possíveis. E aí nós vimos também que a tabela, que foi a última parte que a gente viu, a gente tem uma tabelinha onde a gente tem o bit, né? O byte, que representa 8 bits, aí temos o kilobyte, que representa 1024 bytes, temos o megabyte, o gigabyte, o terabyte e por aí vai. Ok? Então aqui está um rápido resumo do que a gente viu na aula hoje. Espero que você tenha pego o caderno e anotado ou tirado print de vários pontos aí da tela. E aí você fica com esse exercício para você poder refrescar, relembrar e fixar o assunto na sua mente, tá? O exercício está aí na tela, fica à vontade para você resolver ele, colocar aqui nos comentários, a gente vai estar corrigindo, discutindo. Qualquer dúvida pode postar aí também. E não perca a próxima aula, que vai ser a aula sobre conversões, onde nós vamos pegar tudo isso e vamos aprender a fazer as conversões. Então é isso daí, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado da aula. Curta o vídeo se você ainda não curtiu, se não for inscrito no canal, se inscreva, tá bom? E aí acompanha aí a gente nos nossos cursos. Então é isso daí, pessoal, até a próxima aula, valeu!